Caras alunas e alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Sou José Ramos Viana, professor de língua portuguesa do 8º ano de escolaridade. Atenção, não levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Ao sair de casa, usa sempre uma máscara ou em espaços com muita gente. Pais encarregados de educação envolvidos. Por isso, peço mais colaboração, mais ação, mais responsabilidade e mais resiliência no combate da Covid-19. Então, para o sumário de hoje, nós vamos ver o seguinte. A notícia, leitura e compreensão do texto, conceito da notícia, estrutura da notícia, algumas características também da notícia e, para o fim, exercícios e desafios. Então, para iniciar, algumas considerações importantes. No dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. A notícia que vais ler fala desse recurso natural indispensável à sobrevivência dos homens e de todos os seres vivos do planeta. A água é um bem essencial para todos os seres vivos. Por isso, temos que a tratar com muito cuidado e nunca desperdiçá-la, principalmente neste contexto que estamos a viver. Então, vou apresentar o texto anunciado, que é a notícia, baseado naquilo que eu disse, a partir da comemoração do Dia Internacional de Água. Então, o texto que é a notícia sobre este assunto. Ribeira Brava tem o primeiro museu de água do país. Cabo Verde já tem o primeiro museu de água. A iniciativa é da Câmara Municipal da Ribeira Brava e enquadra-se no desígnio camarário de 2010 como Ano Municipal da Água. Situado no Cachaço, em plena reserva do Parque Nacional do Monte Gordo, o Museu de Água foi inaugurado recentemente no âmbito do Dia Internacional da Água, celebrado no passado dia 22 de março. Com esta iniciativa, a autarquia da Ribeira Brava pretende resgatar a história e a vivência da população, que está associada ao transporte manual da água no arquipélago, principalmente na ilha de Chiquinho. Cofinanciado pelo governo de Cabo Verde, pela Câmara Municipal da Ribeira Brava e da Unicef DAO, o Museu de Água está integrado num projeto mais amplo de desenvolvimento sustentável da população do Parque Natural do Monte Gordo, que é uma das 47 áreas de paisagem protegida do arquipélago. Embora seja de pequena dimensão, o Museu de Água está bem ocupado com utensílios como o pote, um moringue de mão e de cabeça e a ardilha, o tradicional pano de cabeça onde se coloca o pote. De destacar ainda vários painéis educativos alusivos à importância do recurso água para o arquipélago e para a comunidade local. Então vamos falar do conceito da notícia e ligeiramente a seguir as suas características. Tanto, como já disse, o que é uma notícia? Todo mundo sabe o que é uma notícia? Com certeza já ouviram várias notícias. Agora vamos ver se realmente o que vocês pensam é aquilo que coincide com o que o professor traz para a aula de hoje. É um gênero textual jornalístico. Portanto, a semelhança de outros gêneros, temos também o gênero textual jornalístico, que é a notícia. Um texto informativo sobre um acontecimento atual de interesse público ou geral. Obedece a uma estrutura específica e conhecida por pirâmide invertida.
características desse gênero jornalístico que é a notícia. Linguagem simples e clara para que todas as pessoas possam entender. O jornalista não emite opiniões, mas pode incluir opiniões de pessoas importantes relativamente ao assunto abordado. Por ele não emitir opiniões, a notícia é um texto basicamente informativo e é sempre aquilo que o jornalista vê que ele faz referência. Portanto, ele não pode dizer o que sente. Portanto, o texto está sempre colocado na terceira pessoa. Então, uso da terceira pessoa, como fiz referência há pouco tempo. Utilização mais frequente de nomes e verbos, evitando o uso de adjetivos, senão torna-se pessoal. Para isso, vamos atentamente ouvir o que está num vídeo que o professor trouxe para para ilustrar a nossa aula, não é? Para dar mais força à nossa aula. Portanto, fiquem com o vídeo. A notícia, um gênero textual jornalístico. O jornal é um suporte que comporta diversos gêneros, como, por exemplo, reportagens, editoriais, artigos de opinião, carta do leitor, coluna social, classificados, anúncios publicitários, entre outros. Hoje, vamos falar sobre a notícia. A notícia é um texto informativo de um acontecimento real, isento de opinião. Uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a veracidade em relação aos fatos divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. Sua capacidade linguística dominante é o relato, que responde às perguntas o que, quem, onde, quando, como e por quê. Em relação ao domínio social de comunicação, a notícia tem como características a documentação e a memorização de ações humanas. Sua estrutura básica conta com um título ou manchete, que objetiva chamar a atenção do leitor para a leitura da notícia. O lead, que também pode ser considerado um resumo, corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às questões quem, o que, quando e onde. Já o corpo da notícia é o desenvolvimento do texto e visa explicar os acontecimentos e descrever os fatos. Essa estrutura também é conhecida como pirâmide invertida, que é uma técnica de estruturação textual baseada em técnicas pós-modernas. Há também outros elementos que compõem esse processo comunicativo. Um deles é a fotografia, que nada mais é que uma construção social da realidade. Ela registra o momento, criando uma identidade de uma história a ser contada. Esse elemento visual não só chama atenção, mas ajuda a explicar a notícia. Por isso, ela deve sempre ser coerente com o texto. Hoje, acredita-se que a maneira de consumir informação mudou e muitos jornais estão migrando para o digital, abandonando as edições impressas. Mas como fica a notícia? Na história, ocorreram diversas mudanças no universo jornalístico. Entretanto, é possível notar que, em grande parte dos casos, a notícia preservou não só a estrutura de seu gênero, como também sua função social de fornecer informação. De fato, houve a inclusão de elementos característicos do suporte web, como comentários, últimas atualizações, botões de redes sociais, mas a essência do gênero não mudou.
Então, depois de terem escutado a informação que a professora que vos falou no vídeo, vamos dar continuidade à nossa aula e desta feita vamos a outras coisinhas importantes que tenho para vocês neste sentido. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos ver a estrutura do gênero que nós estamos a trabalhar, o gênero jornalístico, a notícia, e ver como que ela se constitui enquanto texto. Portanto, texto jornalístico, pirâmide invertida. Temos aqui uma pirâmide invertida que mostra as partes constituintes da sua estrutura, não é? Não é um texto igual aos outros, dá-se importância àquilo que realmente está na manchete. Então, a primeira parte da notícia, que é a pirâmide que inverte, portanto, a parte da base fica para cima e o que fica para baixo é o vértice mais pequeno, e lá nós temos o quê? Alguns assuntos menos importantes. Por isso, temos logo na primeira parte, lead, que responde a determinadas perguntas. Que, quem, onde, quando, como, porquê. Portanto, vocês podem ver a importância maior está nesta parte da sua estrutura, e à medida que nós vamos avançando com a notícia, essa importância vai perdendo o seu grau real de importância e fica menos importante. Pois, temos o corpo da notícia, onde vamos fazer referência a dados secundários, não é? E na parte final, que eu já tinha dito, que é o bico, temos detalhes de menores importância. Do outro lado, temos lead, portanto, o lead que responde às tais perguntas que eu fiz referência, e depois o corpo da notícia. Se dividíssemos em duas partes, teríamos a primeira parte estrutural e a segunda parte estrutural, seria o corpo da notícia, que responde também a outras perguntas, nomeadamente como, porquê e para quê. Portanto, estrutura da notícia. Primeira parte da estrutura da notícia, a notícia tem a seguinte estrutura: título ou manchete que causa o impacto e atrai os leitores. Lead ou clímax, o primeiro parágrafo ou período, o começo que resume a parte principal e deve responder às seguintes perguntas: quem, o que, quando, onde. Portanto, seria a primeira parte da estrutura da notícia. Se vocês tiverem que escrever uma notícia, não se esqueçam, tem que dar importância a título. O título chama a atenção ao leitor. O título tem que ser chamativo, senão a notícia perde o seu interesse. Agora vamos ver a segunda parte da estrutura da notícia. Temos o corpo da notícia, que é a parte do desenvolvimento, do acontecimento, por ordem decrescente, responde às seguintes perguntas. Portanto, ordem decrescente quer dizer do mais forte para o mais fraco, não é? E vamos responder que perguntas? Vejamos. Como? Porquê? Para quê? E para quê? O professor colocou entre aspas, para quê? Para dizer-vos que são informações secundárias. Não são as informações mais importantes, porque as mais importantes ficaram na primeira parte. Espero que tenham compreendido claramente esta forma de estruturar o texto. Tá bem? Então, continuamos. E desta feita, vamos aos exercícios, não é? Então, continuamos agora sim com um pequeno desafio que vou vos propor, que agora vamos fazer um pequeno jogo
de compreensão respondendo às perguntas. Temos a notícia, o jornalista fala da água, não é? Na notícia que nós acabamos de ver. Agora, vocês vão ter que apontar o título da notícia. Qual é o título desta notícia? Vá lá. Digam lá. Muito bem, bravo. O título da notícia é Ribeira Brava tem o primeiro museu de água do país, não é? E a segunda questão, que informação é fornecida logo no lead? Nós falamos que lead resume o conteúdo da notícia. Então, qual é a informação importante que nós temos? Vamos lá, todo mundo a pensar, a cabeça a rodar. Muito bem, acertou de novo. O título o lead é Cabo Verde já tem o primeiro museu da água do país. Terceira questão, das afirmações de baixo indicadas, seleciona as que estão certas e as erradas, não é? Então vamos lá. O título da notícia é longo. É? Claro que não. Muito bem. Errada. Se fosse essa a questão, está errada, porque o título da notícia não deve ser muito longo, deve ser curto, sucinto, para que a pessoa tenha interesse em fazer a leitura da notícia. 3.2, o título da notícia é breve e objetivo. E agora? Mas é claro, assim sim eu gosto de estar convosco por causa disso. Estão sempre atentos. Certa. A resposta ou a informação é certa. Então, vamos à próxima pergunta. O título da notícia é sensacionalista. É verdade, meus caros? É sensacionalista? Deve ser sensacionalista? Reparem que o professor disse no princípio que a notícia, o jornalista não pode deixar escapar as suas emoções, suas sensações. Então, está certo ou está errado? Bravo! Está errado, não pode ser. Não pode ser, está? Uma informação errada. A seguir, temos já duas em dupla, porque agora é para acabar mesmo. Então, o título da notícia é exclamativo. Há uma exclamação, o tipo de frase que está no título é uma frase exclamativa? Não. Por isso, não está certo, está errado. Agora sim, o título da notícia é declarativo. Ali sim, está certa. Muito bem, acertaste de novo. Gostei da vossa participação e corresponderam muito bem ao desafio proposto. Isto é assim que eu gosto e vocês sabem disso. Vamos passar para outra fase do desafio. Como foi possível realizar-se a inauguração do Museu da Água? Através do cofinanciamento do Governo de Cabo Verde, da Câmara Municipal da Ribeira Brava e da UNICEF, DAO, e pela iniciativa da Câmara Municipal enquadrada no desígnio camarário de 2010 como o Ano Municipal da Água, no âmbito do Dia Internacional da Água, que é dia 22 de março. Quer dizer, não se esqueçam, vamos comemorar sempre o Dia da Água no dia 22 de março. E esta notícia fez referência a tudo isto que eu estou a dizer agora. Continuamos. Enumera os utensílios que se encontram no Museu da Água. Quais são os utensílios que estão lá depositados? Como museu, tem que ter alguma coisa para se ver, não é? Muito bem, já ouvi uma resposta. Quero mais. Outra. Bravos! É isso mesmo. Então vamos verificar. Vamos conferir tudo que eu ouvi de vocês. Tanto o pote, o moringo de mão e de cabeça e a ardilha, o tradicional pano de cabeça.
vários painéis educativos alusivos à importância do recurso água para o arquipélago e para a comunidade local. Portanto, são coisas extremamente importantes que vocês têm que saber que existem e conservá-las para que elas não fiquem ultrapassadas no tempo. Não é? É preciso recuperarmos algumas coisas que nos dão alguma lembrança da forma tradicional como tratávamos as coisas da nossa vida. Então vamos prosseguir. A última pergunta indica algumas medidas que podemos pôr em prática no nosso dia a dia para poupar a água. Ouviram? Poupar a água. Devemos poupá-la. Poupar a água é investir também em nós, porque não podemos gastar à toa. Um dia ela pode desaparecer, é um bem que não pode desaparecer, então temos que poupá-la, acarinhá-la e cuidar, não desperdiçar. Por isso, eu quero ouvir de vocês, quais são as medidas que nós devemos pôr em prática? Uma, correto, muito bem. A segunda, possível, muito bem. E a outra, que eu depois, juntamente convosco, vamos descobrir. Então é isso. A primeira, que disseram, tomar ducha em vez de banho de imersão. A gente que entra na casa de banho nunca mais quer sair. Pensa que aquilo é música nos ouvidos. Não, temos que ser um bocado conscientes e participar no desenvolvimento do nosso país. Poupar a água. Não é preciso desperdiçar muita água só para tomar um banho. E a segunda, manter a torneira fechada. Se vocês tiverem que lavar a louça, mantenham a torneira fechada, não deixem correr assim para ficarem lá a escutar o som da água e eternizarem a vossa vida através desse som. Não. Fechamos, cuidamos. E ainda, falta uma das coisas muito importantes que devemos fazer com a água, é reutilização da água. Isso quer dizer o quê? Nesta fase, nós estamos a precisar de água, porque temos orientações sanitárias que devemos lavar as mãos sempre. E isto é muito importante, não podemos deixar de fazer isso. Agora, cada vez que lavamos, guardamos essa pequena quantia de água, porque ela pode servir para outra coisa. Limpar o chão, regar o jardim. Então, isso é uma forma de reutilização, que é uma forma também de proteger o ambiente. É necessário, vocês sabem disso. Muito bem, então, continuando. E agora, o TPC, Trabalho para Casa. Tivemos os conceitos, vimos os desafios, fizemos alguns exercícios, agora vão trabalhar na base daquilo que vocês aprenderam hoje. Se tiverem dúvidas, eu estou convosco, já sabem, é só chamar no Messenger, eu respondo. E se não quiserem comigo, tem os professores lá na escola, que está perto de vocês, vocês podem pedir alguma ajuda dos vossos professores, mas há um outro professor ainda, que é muito importante, a família. Tem que estar perto da família, pedir ajuda aos teus familiares, pais encarregados de educação, primos, tios, que também têm algum conhecimento, para ajudar a fazer, então, este trabalho de casa. Vamos a isso. Portanto, atento ao período das eleições, elabora uma notícia simples, onde farás um relato de acontecimentos relacionados com o comportamento, a responsabilidade das pessoas que aderiram às campanhas eleitorais, tendo em conta o cumprimento das restrições impostas pelas autoridades públicas. Eu sei que vocês viram, porque eu vi, nós todos vimos. Então, o que aconteceu? Muita gente foi à campanha, dançou, se abraçou, se beijaram, fizeram tudo. Isso é permitido? Não, não podemos, nananina não. Então, e o resultado? Tivemos quase 100 e tal casos futuramente depois disso ter acontecido. Então, nós temos que ter esse cuidado, não é? Não estar muito perto das pessoas em grandes aglomerações. Ou então temos que ter a nossa máscara sempre presente. E para elaborar esse texto jornalístico, a notícia, o que é que devemos fazer?
criar um título de notícia capaz de chamar a atenção para o caso. Esse caso é importante, então tem que ser manchete. Tá. Cuidar ou fazer o distanciamento, não deixar de lavar as mãos, não passar as mãozinhas nas superfícies que estão à nossa volta. E se isso acontecer, vamos lavar nossa mãozinha sempre com água e sabão, não é? Então, a seguir, obedecer a estrutura ou partes da notícia. Temos duas partes, primeira parte, segunda parte. Tanto as que respondem 4 perguntas e depois a segunda parte que responde a 3 perguntas. Isso é extremamente importante. Portanto, temos que ter lead, temos que ter corpo da notícia e depois a parte acessória que consideramos pouco importante. Fazer imaginar ou pesquisar imagens para ilustrar e despertar a atenção. É preciso criar imagens que chamem a atenção. Usar a função informativa da linguagem. Não se esqueçam, a linguagem tem que se centrar na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa, porque eu estou a passar uma informação. Não posso deixar escapar as minhas emoções, não é? E por isso tem que ter cuidado com a linguagem. A seguir, não começar com o verbo no gerúndio, não é? Fazendo, comendo, esse tipo de verbo não faz parte, não pode fazer parte da notícia, não é? Eu não posso dizer, eu estou começando a escrever sobre isso. Não. Começo a escrever sobre esse acontecimento? Isso sim. Depois temos não usar muitos adjetivos nem frases feitas. O que são frases feitas? São frases que já ouvimos muitas vezes e nós utilizamos para poder escrever uma notícia. Não fica bem. Temos que ser originais, não é? E basear nos factos. A coisa aconteceu hoje, escrevemos tal como aconteceu, sem deixar a nossa opinião. Não devemos deixar a nossa opinião no texto. Agora, sim, chegamos ao fim. O que é que vamos fazer? O resumo da aula. Para quê? Para ver se realmente vocês compreenderam todos os assuntos que foram tratados durante a aula. Então, o que é que nós tratamos? Falamos da notícia, vimos o conceito da notícia, a seguir falamos da estrutura da notícia e algumas características importantes, tanto do texto em si e também da linguagem que incorpora o texto, não é? E, por fim, o que é que fizemos? Exercícios e alguns desafios. Gostaram? Espero que sim. Caso não gostem, ou caso tenham opiniões, digam, escrevam, mandem mensagens e eu vou ficar muito satisfeito convosco. Assim, chegamos ao fim da aula de hoje. Fico satisfeito pelo entusiasmo que vocês tiveram durante as aulas. Nós voltamos a vermos na próxima aula, se Deus quiser fazer favor. Não se esqueçam, durante esta aula, o professor disse que devemos combater o nosso inimigo invisível, a Covid-19. E para isso, uma das medidas fundamentais é guardar a distância entre nós e lavarmos as mãos e usarmos as máscaras. Isso é fundamental. Por isso, tenham cuidado, protejam-se. Adeus!